Fenômeno Azul, você está no canal Ricardo Coração de Leão, sejam todos bem-vindos. Desde já e sempre agradeço a presença de todos vocês aqui no canal. Bom, meus amigos, mais um vídeo para nós aí, mais um dia passou-se aí, né? Mais especulações, mas desde já peço seu apoio aí, deixando o like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal. Também desejo tudo de bom a você, onde você estiver no seu trabalho, onde você estiver assistindo esse vídeo, saiba que seu amigo deseja tudo de bom para vocês aí. E energia renovada e o nosso remismo sempre em alta, né, meus amigos? Bom, hoje é quarta-feira, quartou o Clube do Remo que tem feito os treinamentos específicos buscando a melhor pontaria, principalmente a melhor pontaria, né, de seus frentes ali, que não tem representado tanto assim na frente do Clube do Remo, principalmente se tratando de gol. O Clube do Remo até cria, mas não sai gol, então eles têm feito esse treinamento específico para tentar afinar a pontaria, porque justamente agora nessa reta, esse sprint, o Remo vai precisar de um sprint se quiserem acreditar, né? Bom, ele está treinando na parte da tarde no Bom Parabainão, como vocês todos sabem, né? Não sei porque não deu continuidade lá no CT, gostaria até de saber, porque as chuvas já levantaram mais um pouco, então daria para dar continuidade lá, né, meus amigos? Então, não sei se estão fazendo um trabalho. O problema do Clube do Remo é esse: tem uma assessoria, tem uma TV, mas muitas das vezes só vê jogos, comentários, até quando acaba o jogo, tu não vê o comentário do camarada que comentou o jogo ali, por mais que ele esteja só, digamos, narrando sem a imagem. Isso é uma crítica minha. Deveria ter, porque muita gente acompanha e tu quer ver o comentário do repórter que tá depois, né? O comentarista dizer o Clube do Remo foi bem aqui, outro foi bem ali. Até porque tu deixa a critério de outros canais, né? Então tu deixa a critério de outros comentários. Claro que é muito beneficente para nós ter comentários de outros canais, mas tu quer ver o comentário da Remo TV. Tu quer ver o comentário do dia, quer saber o que está acontecendo no CT, e isso que a gente não vê, e tem toda uma assessoria de imprensa. Então, né, é de fato que a gente tenha que cobrar essa situação, né, do Clube do Remo, tá? Porque as pessoas recebem para isso, né? Bom, então está treinando pela parte da tarde, lembrando que provavelmente o João Afonso já esteja liberado pelo NASP nessa hora, né, e o João Afonso que completa ali. Quero tirar uma dúvida de vocês, que justamente o treinador tem pedido que acompanha o Clube do Remo no seu dia a dia, procure entender a filosofia dele de trabalho e a filosofia tática do Clube do Remo. O Clube do Remo, ele mescla durante o jogo, a depender do adversário em algum movimento de algumas peças. Claro que você não vai botar no tabuleiro todos os seus segredos, né? Então o Clube do Remo é armado num 3-4-3, mas durante a partida ele mistura muito. Tem hora que tu vê 5 defensores ali, tu não vê muitas das vezes até os laterais subir para apoiar, a depender da ocasião. Então fica num 5-2, né? 5-4-1 ali, posicionado defensivamente. Muitas das vezes tu vê atacando num 3-4-3 ou num 5-2-3-1. Entendeu? Então o Clube do Remo tem mesclado muito. Então a gente tem que começar a trabalhar um entendimento sobre o que é que o treinador pede, né? Inclusive na opção dele por usar um volante de melhor saída no meio dos zagueiros, tá? Justamente por isso poderia ser usado até o Lígio, que também tem uma boa saída, tem um bom cabeceio, mas é um zagueiro de qualidade. Ele quer qualidade na zaga. Você olha de um lado o Bispo, você olha do outro lado o Rafael Castro, que chegou, que tem aquela mobilidade, tem aquela visão de lançamento de jogo, de visão mais rápida de bola, a bola flui mais rápido com eles, né? Diferentemente como o Jonilson, que ainda é o nosso zagueiro da base novo, mas não tem essa fluência ainda, mas pode aprender. É um rapaz jovem ainda, né? Então essas situações que o treinador tem especificado, para você saber que na hora que vai avançando, ficam os dois zagueiros, um fazendo a sombra junto com o centroavante, se tiver do outro time, e o outro, que é o centralizado, se envolve para ser um meio campista. Por isso que é a importância de um volante. Infelizmente o Paulinho Curuá tem certas qualidades que ele entrega ao time, mas certas qualidades ele não entrega, como ele entrega muito a velocidade, ele cobre muitas partes no campo, ele cobre 700 metros do campo durante um jogo, coisas que alguns atletas não cobrem, e ele consegue cobrir. Porém, a qualidade de saída de bola e até a boa visão de jogo, o Paulinho Curuá não tem. E ele, quando ele retorna para a zaga, ele deveria ser mais qualificado que um zagueiro, porém, ele mostra também que tem certos déficits. Dá para consertar? Dá. O problema é que o cara quando chega no profissional, parece que ele não entende que ele tem que, tá, como toda a profissão nossa, tá se adequando a todo momento que pede, né, meus amigos? Então,
sobre o Clube do Remo, nós temos essa situação. Provavelmente ele viaja na sexta ou no sábado, tá? O jogo é na segunda-feira. Lembrando que o jogo esse é com um dos 4 clubes que estão lá embaixo da tabela, justamente o Caxias, que é o penúltimo colocado. Lembrando que o Clube do Remo ainda não enfrentou os 4 últimos que estão lá: Confiança, Caxias, São José, né? O Clube do Remo ainda não enfrentou. E o próprio CSA, se não me engano, deixa eu ver aqui a tabela para nós ver aqui, só um instantinho rapidinho, né? Que eu vou já consultar para vocês aqui. Por enquanto tá assim, né? Confiança, CSA e Caxias. E São José. O São José tem 4 pontos, tá? E o Confiança tem 8. O Clube do Remo ainda não enfrentou esses 4. É possibilidade, Ricardo? É. Porém, não temos confiança. Eu quero também afirmar para vocês que tem certas afirmações que a gente vê. Gente, entendam. O atleta, o treinador, eles sempre vão acreditar positivamente, meus amigos. Tá? Aí você passa por um amigo, um conhecido, até aqui mesmo comigo, próximo de casa, pessoas que chegam para mim para comentar: pô, Ricardo, mas amigos, é o trabalho deles. Eles têm que dizer: olha, gente, vamos classificar. É a realidade deles. Porém, para nós que somos torcedores, cabe eu querer acreditar, como no canal querer pensar positivamente. Eu vou acreditar e vou dizer para vocês: ó, gente, tá difícil, mas a gente primeiro chegando no 21, o Clube do Remo tendo uma possibilidade de um sprint, dá para chegar, né? Então a gente vai trabalhando assim esse conceito, tá? Porque senão, quando você vê, você nem aproveita uma vitória, meus amigos. Você nem aproveita uma vitória. Porque eu abri um grupo desse aqui, e eu não tenho nem grupo, eu faço parte de alguns grupos aí. Aí os caras estavam lá, sabe, se questionando: ah, o Remo ressuscita de... Peraí, gente, toda vitória é válida. Nós não estamos torcendo por um Real Madrid, nós não estamos torcendo por um Barcelona, estamos torcendo por não Barcelona, não vê o Barcelona nessa situação que tá. Então é essa situação que a gente tem que trabalhar com o torcedor, tá? Nem todos vão torcer iguais a você, nem todos vão ser iguais a você. A gente nem pede igualdade, porque é nas diferenças que a gente consegue os melhores resultados, tanto cobrando e tanto, digamos assim, botando os questionamentos na mesa, que dá pra gente deduzir que o que tá acontecendo no Clube do Remo, né? Tá? Ontem foi um dia de especulação demais, né? Especularam aí sobre ia ter uma reunião, e eu acho que essa reunião vai ter porque como vai abrir agora a janela. Então o treinador havia dito que tem jogadores dele de confiança que ele queria trazer. Alguns ele não queria trazer pela seguinte forma: porque não são acostumados com pressão, e outros são. Inclusive a gente olha na imprensa, quando ela puxa o seu rapidinho para fora, a imprensa tradicional, rádio, TV, o que acontece? Eles sabem que eles colocam muitas pressões absurdas de coisas que não existem. Bom, olha, poxa, se você quer, digamos, falar que estão tendo rachadinha no salário de jogadores, você tem que mostrar prova. Isso é responsabilidade. Olha, o Remo termina de ganhar, meus amigos, terminou o jogo, na mesma hora começa. O fulano ganha rachadinha, aí pede Ribamar. A gente nem toca no nome do Ribamar mais no canal. O Ribamar não tem como sair do Remo nesse período agora, porque ele já fez 8 jogos no Clube do Remo, e até 8 jogos são uma transferência da Série C, se alguém quisesse, tá? Ou então ele vai jogar AD. Aí depois já se especulou, já se chamou que tem um fulano que paga o salário dele. Eu dizendo, se o Remo tem uma folha de 1 milhão, só o Ribamar, o Kelvin e o Ítalo ganham 200 mil, o restante fica como? Faça uma matemática, meus amigos. Faça uma matemática, não tem como, sabe? Então nós estamos no 100 mil do Ítalo porque o presidente do Botafogo falou que ele ganhava 30 lá e ia ganhar 100 no Remo. Aí todo mundo abraçou a causa, sabe? Nós estamos abraçando causas que não são nem nossas. Então isso compete que eu vai dizer: poxa, gente, se o treinador falou que vai classificar, é porque é o trabalho dele. O Paulo Cachado é o setorista do Remo. Aí o cara diz: o Paulo Cachado é puxa-saco do Remo. Meu Deus, o cara é o trabalho dele, meus amigos. É o trabalho. Eu trabalho num prédio. Se eu chegasse lá criticando tudo de lá, não ia me demitir? Ia me querer lá dentro? Entendeu? Então a gente tem que entender. O ser humano tem horas que ele não parece que ele para de raciocinar, né? Então outras essas questões que há muito tempo eu queria falar para o Cachado, agora que me veio na cabeça. Que o rapaz estava me falando, depois eu vi no grupo falando, vi onde falar: para o Cachado, eu não gosto nem dele. As pessoas vão pegando raiva da pessoa, mas esse é o trabalho dele. São 30 e poucos anos cobrindo o Clube do Remo. Nas alegrias de 90 ele estava lá. Quem pleiteava os pensamentos nossos do rádio era o Paulo Cachado. Então cabe o meu respeito aí, entendeu, meus amigos? Eu tô chegando agora aqui,
né? Eu tenho uma visão diferente pra gente trazer, pra gente pensar. Eu sempre trago pensamentos pra gente pensar, instigar o torcedor também a pensar, tá? Tem um monte de canais que, graças a Deus, tem um monte de canais do Clube do Remo que dá pra gente ficar... eu quero uma mais de um, mais do outro, quero uma opinião do... Então o Clube do Remo tem isso, facilita muito hoje em dia pra nós, né? Então, também tivemos ocasiões de alguns atletas emprestados da base. Bora discutir a base, tá? O Clube do Remo, eu acho que daqui da região da região metropolitana é o único time que está formalizando essa situação da base. Já está até colhendo alguns frutos que podem colher com o próprio Canu e com o Filipinho, saindo de comum acordo, o Clube do Remo ficando 40% do seu passe. Então, já é uma coisa que a gente não via há anos, essa prevenção. Hoje foi emprestado o Pedro Vitor, que é o zagueiro, e o atacante Renanzinho por Volta Redonda, para disputar o Sub-20. E o Darlan foi pro Betim de Minas Gerais. Mas Ricardo, estão indo embora nossas joias. Já sei, acalma aí, acalma o coração. Família, vamos entender uma coisa. A nossa base, o nosso trabalho de base, ele é muito defasado e ele é muito amador. Diferentemente de outras bases sulistas, né? Então lá você tem campeonato o ano todo. Para o jovem do Sub-13, ou o jogo de salão. Tudo isso vai movimentando o atleta, então você vai formando um atleta desde o começo. Vê o caso do Diogo, né? Vem da base do Curitiba. Ricardo, não estão dando oportunidade pro o Cadu que tá lá, né? O próprio Caio que subiu agora, que são dois laterais direitos. É muito diferente. Principalmente se tratando da pressão que nós, eu me coloco nesse baldinho também, exercemos sobre o Clube do Remo para querer resultados imediatos. Se o Clube do Remo vai bem e se classifica, eu quero o título. Se o Clube do Remo me dá o título, eu quero classificação. E é sempre assim. Não tem um paraense que venha me esconder isso. E nós aqui mesclamos com o rival. Se o rival tá numa boa fase, a gente quer estar lá onde ele tá. A gente pleitear a nossa disputa junto a ele. Entendeu? Então esse pensamento que eu trago para vocês, permeando, é justamente pra gente pensar junto, tá? Não sou o dono da verdade, tá? Então eu trago aqui, estigo o torcedor para ele pensar e ele comentar lá, que depois eu trago o comentário dele aqui no canal. Não é assim que a gente trabalha? Então, foram emprestados para ter mais uma casca, para criar mais uma casca numa base mais forte, numa base que vai acompanhar psicologicamente. Até porque, como o próprio Ulisses comentou aqui, nós perdemos atletas psicologicamente também, porque o Clube do Remo deixa a desejar. Acho que é o Ulisses que comentou sobre isso. O Clube do Remo deixa a desejar nessa situação psicológica de acompanhar o atleta. E nós sabemos, às vezes o cara ganha um dinheirinho, ele já vai, aí ele vai querer, entendeu? Aí um atleta, para ele chegar no alto nível, meu irmão, ele não pode, tem coisas que ele tem que deixar de mão para coisa. Por isso que a vida do atleta é 30 anos, no máximo assim, né? E se ele fosse, aqueles que passam do 30 é porque foram bem cuidados, né? Então, sob essa condição é isso. Sob chegada de jogadores, vamos esperar. Só se vier da confiança do treinador mesmo, eu acredito nisso, tá? Porque abrir na janela, talvez ele tenha atletas que estejam encostados em algum clube que já jogou com ele e ele queira trazer, porque ele fazia a base do Atlético Mineiro. Ele conhece muito das bases, né? Tanto que ele ia ser base do Corinthians, só que aquela condição, né, extracampo acabou prejudicando a carreira dele, ele próprio reconhece isso, tá? Mas sempre há tempo de aprender, né? Então, sobre o Clube do Remo, meus amigos, por enquanto, é essa condição que a gente tem, né, cara? Sabe, eu trouxe esse videozinho pra gente pensar junto sobre essas condições e essas condicionantes que estão aparecendo aí, né? Sobre até pra gente se olhar a nós mesmos e ver o que a gente está sendo levado a acreditar, o que é verdade, o que é mentira, o que faz sentido e o que não faz, entendeu? Então eu deixo em aberto para vocês sempre nessa condição. Também eu queria falar, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, que eu queria falar sobre a seleção brasileira, para a gente entender o que tem respingado no futebol brasileiro. A própria seleção brasileira, os esquemas táticos, tem respingado no nosso futebol todinho brasileiro e como é que a gente se encontra. Eu vou puxar esse assunto no próximo vídeo, porque já chegamos a 15 minutos aí, tá? E eu sei quanto o YouTube ele segura vídeos que passam de 10 minutos, tá? Então, meus amigos, pensem aí comigo, né? Por enquanto do Clube do Remo é isso. Vamos pensar que dá para chegar lá, mas primeiro vamos chegar nesses 21 pontos para não correr mais risco. Infelizmente o planejamento, né, foi errôneo esse ano, tá? Espero tudo bem com vocês. Mudando ou não mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta. Valeu!